Olá, querido e querida, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos aprender os capítulos 20 e 21, versículos 1 a 7 do livro de Gênesis. O capítulo 21, versículo 1 a 7 vai contar do nascimento de Isaac e o capítulo 20 vai contar de mais um pequeno episódio na vida de Abraão. Então, peço que você leia aí na sua casa. E agora nós vamos revisar expositivamente o texto aqui das Escrituras. Sucintamente, a história que conta o capítulo 20 do livro de Gênesis é a de um encontro que Abraão tem com Abimeleque, um rei de Gerar, um dos reis dentro da terra de Canaã, e ele toma a sua mulher Sara. Abraão diz que sua mulher, na verdade, é sua irmã e com isso o rei a leva. Aí vai haver uma punição de Deus e depois Abraão restitui a sua mulher. E no capítulo 21 vai contar finalmente o nascimento de Isaac aos 100 anos de idade da vida de Abraão. E a nomenclatura, inclusive, do nome de Isaac, que significa para sorrir, e sorriu. Aprofundando na história que o capítulo 20 vai contar. Vai dizer aqui que Abraão estava peregrinando por Negueb e pousou ali nas terras de Gerar. Como a gente sabe, né, Canaã, durante esse tempo, né, na verdade, toda essa história na antiguidade era composto por cidades-estado, cada cidade tinha o seu governante. Então, essa terra de Gerar, que era uma cidade dentro de Canaã, tinha o seu governante, o seu rei, que no caso aqui é o rei chamado Abimeleque. Esse rei vai tomar Sara por esposa, para o qual Abraão vai dizer que ela é sua irmã. Agora, esse episódio, se você se lembra e tem acompanhado aqui a playlist de Gênesis, é praticamente idêntico ao episódio que Abraão desce ao Egito, quando estava passando fome, logo quando ele chegou em Canaã, peregrina lá por um tempo, e o faraó do Egito também toma Sara, ele também conta que ela é sua irmã e etc. A gente vai ver que é uma história praticamente idêntica. O que aconteceu aqui, muito provavelmente, Abimeleque foi se aproximar de Abraão, entender um pouco mais quem era aquele patriarca, né, que estava habitando já há algum tempo nas terras de Canaã, já há alguns anos, que inclusive estava ganhando alguma notoriedade. Afinal, Abraão, ele resgatou seus familiares, né, Ló, naquele episódio dos 4 reis contra 5, dos reis do norte que vieram e saquearam algumas cidades de Canaã, principalmente Sodoma e Gomorra, e levaram bens, levaram mulheres para servir como escravas, levavam as pessoas, e Abraão resgatou os seus, né, com soldados, com pessoas nascidas de dentro da sua própria casa. Ele armou uma batalha e ele saiu vencedor. Então, Abraão era um homem que, de certa maneira, ganhava notoriedade ali nas cidades, né, nas cidades-estados de Canaã, e faria sentido o rei Abimeleque ter essa proximidade, né, fazer esses laços. Dentre indas e vindas, Abraão fala que Sara é sua irmã, muito provavelmente ao apresentá-la a esse rei. E esse rei, né, com uma proposta amistosa, toma Sara por esposa, como que um sinal de bom grado, de que estamos fazendo alianças, né? Algo nesse sentido. Nos chama atenção que, de novo, né, Sara é levada, e aqui ela já encontra, assim, idade bem mais avançada do que lá naquele episódio do Egito. Então, eu particularmente, como mulher, fico pensando que ela devia ser realmente deslumbrante, porque uma mulher tão idosa e tão bonita que todos os reis querem tomá-la, enfim, uma coisa que fica na nossa cabeça. Fato é que Abimeleque toma Sara e vai levá-la, né? Naquele mesmo rito. Os reis, né, no Antigo Oriente, quando tinham interesse por uma mulher, primeiro se certificava que ela era solteira. Afinal, o adultério no Antigo Oriente era um crime punido, inclusive, de morte. Quando ocorria que o rei se interessava por uma mulher que já era compromissada e já era casada, e esse rei tinha muito interesse por ela também, nós estudamos tudo isso naquele episódio lá do Egito, que é a mesma história. O rei em questão, então, mandava matar o marido daquela mulher, e aí sim ele a tomava como esposa. De qualquer que fossem os modos, né, quando o rei tomava essa mulher, seja ela solteira ou quando era casada e ele mandava matar o marido,
ela ficava por um tempo em preparação, em resguardo, né, tomando as práticas, enfim, o que mais agradava aquele rei, antes, inclusive, de se deitar com ele. Então, levava um tempo, né, até que se consumasse realmente a relação sexual de conhecimento entre ambas as partes. O que a história aqui do capítulo 20 vai contar é que depois que Abimeleque toma Sara, Deus fala com Abimeleque através de um sonho, dizendo que mataria todos ali daquela região, porque a mulher que ele tinha tomado era casada, ela tinha um esposo. Abimeleque, então, vai conversar com Deus e vai dizer que ele não tinha nenhuma intenção errada quando ele tomou Sara, porque tanto ela como Abraão falaram que eles eram irmãos e nada disso. Então a gente percebe aqui, inclusive, né? Ele fala, né, com sinceridade, de coração, que eu não fiz isso por mal e coisas assim. E Deus, em contrapartida, reconhece que de fato não havia intenção maligna de Abimeleque. O que contrasta aqui com aquela história lá do Egito, apesar de ser muito similar. Aqui, de fato, a intenção do rei que tomou a mulher, né, ou seja, de Abimeleque que tomou Sara, não era em nenhum momento de assassinar Abraão, né, como uma das possibilidades aí que tinha nessas histórias. E simplesmente era um ato amistoso, né, de fazer conexões realmente com aquele patriarca. É um pouco diferente do caráter já dos egípcios. A gente vê até pela maneira como Abimeleque conversa com Deus e clama a Deus. E ele vai falar que ele foi inocente em toda essa história. Deus vai dizer, então, que ele tem que libertar e soltar aquela mulher. E durante o tempo que ela estava ali com ele, o Senhor feriu de doenças, né, a casa de Abimeleque e os seus, né, as mulheres estavam doentes, estavam inférteis e o próprio Abimeleque também estava doente. O que vai acontecer é que Abimeleque vai questionar a Abraão. Ele vai dizer que o Senhor conversou com ele, que eles estavam ali numa situação de padecimento, né? Afinal de contas, eles estavam todos doentes. E ele pergunta a Abraão por que ele fez isso, né? Vai dizer aqui no versículo 10, capítulo 20, disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa? No hebraico, esse pensando é literalmente visão. O que foi que você viu em nós para fazer esse tipo de coisa, para derramar tanta desgraça, contando essa mentira que tá, inclusive, deixando todos aqui dentro da minha casa padecendo, né? O que é que você tem contra nós para ter trazido tamanha maldição? E aí Abraão vai dizer que como ele viu que ninguém ali era justo, né, que as pessoas eram muito más na região de Canaã, ele ficou com medo justamente daquela hipótese dentro dessas histórias de quando os reis tomavam mulheres, de que quando a mulher era casada e ela era bonita e o rei gostava demais daquela mulher, o rei mandava matar o marido, ou seja, no caso, Abraão de novo demonstra, né, esse medo e que eles tinham acordado desde quando ele saiu errante lá de Ur dos Caldeus, né, para peregrinar sobre as terras de Canaã. Ele já tinha feito esse acordo com Sara, que toda vez que perguntassem, eles iam dizer que ela era sua irmã e ele era seu irmão, e que não era totalmente mentira, afinal de contas, eles vinham de genealogias compartilhadas. Sara era de fato meia irmã. Depois que eles têm essa conversa e esclarecem essa história, Abimeleque vai restituir a Abraão, ele vai dar diversos pertences ali a ele e a Sara, né, como que num ato de dizer que realmente a Sara permaneceu intocada, né, em nenhum momento, né, aconteceu nada entre os dois, e até como restituição, como bonificação, para que ambas as partes ali saíssem daquela situação da melhor maneira possível, né? Claro também que há uma influência de Deus em tudo isso, de modo que a gente pode pensar que Abimeleque quis fazer essas coisas como que um certo dízimo a Abraão, inclusive para alcançar, né, essa benevolência de Deus. E aí a história do capítulo 20 vai terminar contando que, então, Abraão orou a Deus e Deus liberta a casa de Abimeleque, né? Todas as doenças que Deus tinha ferido ali a casa daquele rei foram restauradas.
Vamos então para as aplicações práticas aqui desse capítulo. Por que que Abraão novamente mentiu, né? O mesmo episódio lá do Egito. O que a gente pode levar em consideração aqui é que durante esse tempo peregrinando em Canaã, estava cada vez mais nítido a Abraão de que naquelas terras realmente não havia nenhum justo, não havia ninguém que temesse ao Deus verdadeiro, a não ser ele próprio, e aquele episódio que aconteceu com o rei Melquisedeque logo depois da Guerra dos 4 Reis contra 5, que nós já estudamos aqui também, está na playlist de Gênesis. Então, com exceção desse Melquisedeque, que ele encontrou um dos reis de Canaã, rei de Salém, ele não havia encontrado mais ninguém por ali que realmente adorasse ao Deus verdadeiro. E isso se comprovava episódio a episódio, se comprovava com a destruição de Sodoma e Gomorra, para o qual Deus poupou somente a Ló e sua família. E muito provavelmente, tomado pelo sentimento de medo, é que Abraão vai fazer duas coisas. Ele vai partir da premissa de que aquele rei, né, não servia ao Deus verdadeiro, logo ele seria mau, logo ele mandaria matá-lo, e por isso ele mentiu, que na verdade ele ainda vai justificar novamente, igual ele fez lá no Egito, como uma meia-verdade, porque de fato Sara é sua meia-irmã. Mas meia-verdade é o suficiente para se caracterizar como mentiras, né? E por uma meia-verdade é que Satanás enganou a Eva, e através desse mesmo sentimento e dessa mesma narrativa ele continua enganando as pessoas, encontrando possibilidades de pecado e entrando ali. É o que vai acontecer com Abraão. Então, a gente percebe o medo como um sentimento perigoso para que nós tomemos decisões erradas e acabamos pecando. Acabamos pecando por julgar as pessoas sem conhecê-las, afinal, o coração do homem conhece somente Deus, e que fica evidente aqui nesse episódio, depois que Abimeleque começa a sofrer as consequências de algo que ele nem tinha intenção de fazer. Ele clama a Deus na sinceridade, dizendo que não havia intenção de fazer nada de errado quando ele tomou Sara. Então, a ansiedade de Abraão, ansiedade, medo, causou todas essas consequências e foi a raiz para esse pecado que nós vamos ver repetido novamente aqui. Aquela mesma coisa que já tinha acontecido no episódio do Egito, que nos leva ao segundo ponto: o ser humano é fraco, é falho. A nossa carne muitas vezes fala maior do que o espírito. A nossa carne, que é a metade adâmica caída, tem muito mais influência no nosso comportamento, por isso é um problema se nós não estivermos ligados em espírito a Deus. Abraão já tinha passado pela exata mesma situação e parece que fica evidente aqui que ele não aprendeu absolutamente nada. E Moisés, inclusive, que é a pessoa que escreve essa história, parece fazer questão de relatar de maneira muito similar e muito igual à do Egito. Ou seja, o que o patriarca Abraão aprendeu aqui? O que o homem da fé aprendeu aqui? Esse homem de fé que teve novamente uma lacuna, que pecou, que agiu pelo medo e pela ansiedade, e que poderia ter colocado toda a sua genealogia em risco, né? Vamos nos lembrar que Deus estava separando a genealogia divina desde Sete, a sua semente. Ele chamou Abraão no capítulo 12, fez 7 promessas, disse que do seu descendente continuaria a linhagem divina até o Cristo, até o Messias e até o Salvador. E de novo, essa situação que ocorreu com Sara colocava em risco todo o plano divino, uma vez que, se acontecesse de Sara se deitar com o rei Abimeleque, a genealogia estaria completamente contaminada. Essa história, então, serve para mostrar aos israelitas que Moisés estava exortando ali quando, nesse episódio de libertá-los do Egito, que é quando ele está contando essas histórias de Gênesis da criação. E também para nós, e mostrar como o patriarca Abraão, o grande herói da fé Abraão, também tinha suas imperfeições, também era um pecador, apesar de que o Senhor o chamou, o fez diversas promessas. Ele, em seu caráter, não é nem
mais nem menos do que eu e você e aqueles israelitas eram. Somos todos descendentes de Adão. Somos todos adâmicos e a nossa carne adâmica muitas vezes fala maior do que a racionalidade do espírito e a fé com Deus. Mesmo que você seja um homem de fé, como foi aqui Abraão. E que pecados, se não tomarmos cuidado e de fato não agirmos pelo Espírito e aprendermos com nossos erros, podem se repetir em um ciclo sem fim, né? Assim é o plano que Satanás tem para as nossas vidas. Então, nós precisamos ficar atentos, principalmente nós precisamos aprender. Pecaremos até a nossa morte ou até a volta de Cristo, mas confessamos, nos arrependemos e abandonamos a prática. É isso que fica muito evidente aqui, abandonar a prática do pecado. Abraão precisava abandonar essa prática dessa meia-verdade, dessa mentira que ele havia acordado com Sara de sempre ficar contando por aí quando fosse conveniente, quando houvesse algum risco na cabeça dele. A terceira aplicação, né, da mesma forma que Abraão subjugou aquele rei Abimeleque, achou que ele era simplesmente só mais um ímpio, mais um iníquo ali perdido naquelas terras e mentiu, né, para tentar se sair de uma situação que ele imaginou na cabeça dele que poderia, colocá-lo em risco de morte. Essa mesma pessoa é a pessoa que Deus vai usar para repreendê-lo. Assim como Deus fez Faraó naquela história do Egito. De novo, pela ansiedade, pelo medo, Abraão peca. E Deus vai usar essa pessoa que na cabeça de Abraão era somente mais um ímpio para corrigi-lo. E não há nada pior, novamente, para mim, para você, do que sermos corrigidos muitas vezes por aqueles que nem professam a mesma fé que nós, quando a gente peca, quando a gente age de uma maneira como o mundo faz. E os outros, por saberem que o nosso caráter é diferente, porque a gente fala que segue a Cristo, né? Nós somos crentes, nós somos cristãos, eles julgam com uma pena muito maior, porque você é cristão. E receber essa repreensão de um ímpio realmente é algo que machuca muito um cristão, mas se necessário, Deus vai fazê-lo para que a gente se corrija. É o que acontece também aqui, novamente com Abraão, e que nós também podemos aprender. Ao invés de julgar as pessoas pelo ambiente em que nós estamos e perceber que são ímpios, que são pessoas fora do caminho de Deus, e trabalhar com meias verdades, nós podemos fazer o oposto, né? Nós podemos, na verdade, evangelizá-los e levar a boa palavra. É o que Deus esperava, ao menos, que Abraão tivesse feito aqui. E por último, nas religiões cananeias, né? As muitas religiões pagãs que havia aqui em Canaã, era comum haver profetas ou sumos sacerdotes que intercediam junto aos deuses. É por esse motivo que no final da história aqui do capítulo 20, é Abraão quem vai orar a Deus e Deus, então, vai sarar ali aquela família, aquela porção de Abimeleque que ele tinha ferido de doença. Uma coisa que a gente observa aqui, Deus costuma aparecer em diferentes religiões de uma maneira que envergonhe tal deuses estranhos que aquelas pessoas serviam. É o que nós vamos ver claramente no episódio de Êxodo das pragas do Egito. As pragas do Egito representam cada uma deuses do Egito para o qual aquele povo concedia, clamava, enfim. Deus usa dessa mesma forma para endurecer o coração de Faraó e para lançar as pragas. Da mesma maneira ele age com esse padrão aqui. Ele sempre aparece de uma forma que envergonha a mentira, o Deus falso que aquela pessoa ou que aquele povo clama e mostra-se como soberano, único e verdadeiro. E o capítulo 21, versículos 1 a 7, vai contar a história do nascimento de Isaac. Chama atenção aqui nesse capítulo as ênfases que Moisés, que é quem escreve esse texto, dá. Vai dizer que o Senhor, no tempo
que havia prometido, cumpriu no tempo determinado, como havia ordenado, ou seja, dando uma ênfase no fato de que o plano de Deus cumpriu exatamente como ele tinha planejado desde o início, exatamente no tempo que Deus tinha falado que Sara teria um filho, um ano depois daquela visita que ele fez em forma de teofania com os outros 2 anjos, na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, exatamente ao término desse tempo, Sara concebe e dá à luz a Isaac, exatamente como o Senhor cumpriu, como ele ordenou e como ele foi fiel e concedeu o que ele tinha prometido a Sara. Sara e Abraão colocam o nome de Isaac, Isaac que significa sorrir. Abraão vai circuncidar Isaac, né? A circuncisão que nós vimos já estava estabelecida desde o nascimento de Ismael, que todo nascido na casa de Abraão, todo menino deveria se circuncidar, que é a cirurgia, né? A remoção da pele do prepúcio, que marcava que aquela geração, que aquela descendência de Abraão era a descendência escolhida, a descendência que ia levar até a ancestralidade de Cristo, essa descendência que torna o judeu um judeu, é a circuncisão. Então, Abraão faz exatamente aquilo com Isaac, em até 8 dias de seu nascimento. E, finalmente, o texto vai dizer que tudo isso aconteceu quando Abraão tinha 100 anos de idade, e Sara sorri e disse que quem diria que ela ainda iria amamentar, né, depois de tanto tempo de idade, depois de tanto tempo de sua velhice. E as aplicações que ficam desse capítulo aqui são muito óbvias, né? O Senhor é fiel para cumprir aquilo que ele promete, no tempo determinado por ele e não no nosso tempo. Né? Veja quantas coisas acontecem na vida de Abraão desde que ele foi chamado no capítulo 12, recebeu a promessa de que dele viria uma grande nação e nele seriam benditas todas as nações, mas já de avançada idade, com uma esposa infértil. E quanto tempo, quantas histórias para contar até que de fato esse filho, o filho correto da promessa, não o filho que eles se apressaram em tentar fazer com a serva Agar, que na verdade geraria uma disputa eterna com a genealogia de fato de Abraão, que viria através de Isaac, né, Israel contra Ismael. Mas, de todos os modos, está aqui com o cumprimento da promessa do Senhor exatamente da maneira que ele tinha estabelecido, assim acontece. E o bonito e interessante aqui é que Sara sorriu. E, de novo, os nomes no Antigo Oriente era sempre pela circunstância, pelo momento que estava vivendo ali ao conceber um filho. E o significado do nome Isaac é sorrir. Mas quem falou a Abraão e Sara que o nome do filho dele seria o Isaac foi o próprio Deus, já há alguns capítulos antes. E no mesmo capítulo que Deus aparece na teofania, junto com os 2 anjos para ferir Sodoma e Gomorra, é que Deus conversa com Abraão para que Sara escute e ela no coração dela dá um sorriso, mas um sorriso de escárnio em relação de novo àquela promessa que Deus estava reafirmando, já que ela já estava muito velha, nem tinha mais prazer com seu marido, como ela própria relata, e aí Deus vai questioná-la: você riu? Não, eu não ri. Sim, é certo que você riu. E parece que Deus esse tempo todo, na sua onisciência, no seu plano perfeito, já sabia que ela deixaria de rir por incredulidade e passaria a rir por fidelidade, pelo cumprimento da promessa, e o riso seria, inclusive, o significado do nome de seu filho, Isaac. Não o mais poderoso, o enviado de Deus, a promessa do Senhor, nada desses nomes prepotentes que qualquer um acho que se sentiria tentado a colocar e que como pai e mãe eles tinham direito de nomear como quisesse, mas o riso, esse é o nome, esse é o significado do nome Isaac. É isso, espero que tenha gostado, compartilhe com alguém que também está estudando aí com você e, principalmente, te vejo na próxima aula.